A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu estou aqui, meus irmãos, para trazer para vocês um grande alerta de Deus. O Senhor tem alertado o seu povo sobre a sua vinda e eu vou deixar aqui um grande alerta que o Senhor mostrou essa irmã aqui, ó, irmãos. Fique até o final que você vai ouvir e ver ela mesma testificar aquilo que o Senhor mostrou para ela. Essa irmã é uma irmã da Igreja de Amor, uma pessoa obediente à palavra de Deus, vive a palavra de Deus. Então, meus irmãos, fique até o final. Deus mostrou para essa irmã, foi muito forte o que Deus mostrou para ela sobre a vinda dele, que está perto de acontecer, irmãos. Os sinais o Senhor está mostrando, irmãos, nós podemos ver diante dos nossos olhos os sinais da vinda do Senhor. Não adianta, por mais que muitos pensam que o Senhor está tardando voltar ou que vai tardar a voltar, o Senhor está voltando, porque, irmãos, os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Nesta semana, irmãos, eu orando ao Senhor, Deus me mostrava, irmãos, uma cidade. E naquela cidade, o Senhor falava para mim que ali é a Nova Jerusalém. Aquela cidade toda murada, eu via toda aquela cidade toda amarela, cor de ouro. E o Senhor falava que ali é a Nova Jerusalém que vai descer do céu. E o Senhor falava assim comigo, que só mais um pouquinho Ele está voltando para levar o seu povo. Ele falava dessa maneira, só mais um pouquinho que Ele está voltando. Então, meus amados irmãos, está aí, né? Alerta do Senhor, o Senhor está alertando. Só não enxerga quem não quer ver, mas os sinais estão aí, tá, irmãos? Não vamos ficar como na época de Noé. Noé, o Senhor fala com Noé para Noé falar para o povo, e Noé está ali anunciando a palavra, e muitos não deram ouvido, né? Aquele povo não deram ouvido, e por isso a Bíblia diz que Deus mandou o dilúvio, e só a família de Noé foi salvo, porque deram ouvido, né? Deu ouvido à palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, dê ouvido à palavra de Deus. Fica até o final, você vai ver essa irmã testificar daquilo que Deus mostrou para ela, que vai ser de grande valia para a tua vida espiritual. Temos que estar atento, temos que estar alerta, irmãos, alerta como aquelas 5 virgens, que está registrado no livro de Mateus 25. A Bíblia diz que havia 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As prudentes estavam preparadas quando o noivo bradou ali, né? Elas entraram para as bodas do cordeiro, mas aquelas 5, irmãos, ficaram porque foram ainda se preparar. Então nós, como servo do Senhor, temos que estar preparados para o grande dia do Senhor, que está muito perto de acontecer. Deus abençoe e vamos para o vídeo. Essa madrugada, de manhã, né, mais especificamente de manhã para madrugada, eu tive um sonho que foi, na verdade, uma revelação, mas para mim foi algo muito forte para ser somente um sonho, foi algo bem conturbador, digamos assim, né? Porque aí eu me acordei lá pela manhã, com o coração bem acelerado, apavorada, e voltei a dormir, e o sonho, ele continuou, né? Às vezes a gente tem algum sonho, a gente acorda e esquece de tudo, né? E o sonho não continua, mas continuou, né? Então eu entendi que da parte de Deus foi como se fosse um despertamento para nós, para mim, né? De algo que talvez está por vir, né? Baseado também já com o que está acontecendo, né? Aí os rumores de guerra entre Israel e o Irã. Mas eu creio que é a palavra de Deus se cumprindo já para nós e nos despertando, né? Na revelação a qual eu tive, tava eu e os meus filhos, né? Nós estávamos em um lugar e a gente fugia de um lado, fugia de um outro, de pessoas armadas, pessoas ruins, né? Era uma total perseguição, que eu não sei explicar assim o tamanho da perseguição que era algo muito forte. No sonho estava eu e as minhas crianças, meu esposo não estava no sonho, né? Mas eu sabia que ele estava em um outro lugar, mas não estava no mesmo lugar que nós. Então, eu sabia que ele estava em outro lugar, mas ele não estava ali conosco. E no sonho eu ficava muito mais apavorada, porque eu me sentia sozinha, era só eu e as crianças. E eu via muito barulho de tiros, né, de bombardeios, e eram muitas pessoas que estavam ali conosco, né, pessoas que eu não conhecia, e tinha muito choro, né, muita perseguição, e a gente tentava fugir, só que é algo assim muito... Uns dias atrás eu já tinha tido uma outra revelação, que nós estávamos na igreja, e na igreja tinha aparecido uns rapazes
E eles estavam disfarçados ali, esperando o momento certo para atacar a igreja, né? Para matar todos que estavam ali. Só que no sonho, não sei como que eu descobri, e eu comecei a avisar os irmãos, olha, não caiam porque são pessoas que querem nos matar. Eu peguei e comecei a reunir pessoas a fugir, né? E a gente começou a entrar nos carros, nos ônibus. E quando eu entrei num certo carro, isso eu tô falando da outra revelação que eu tive. E quando eu entrei num certo carro, eu e as minhas crianças de novo, alguém começou a andar, o carro começou a andar e eu pensei assim, meu Deus, será que é algum irmão que tá dirigindo esse carro? E quando eu fui olhar, irmãos, quem tava dirigindo o carro, era um daqueles homens. Só que eu não sei explicar para vocês assim, o rosto, porque era um rosto assim de uma pessoa má, uma pessoa assim uma pessoa muito má, sabe? Uma pessoa assim pronta para fazer maldade, como se fosse, né, uma pessoa própria Satanás ali, sabe, com ódio. E ele começou a dirigir aquele carro em alta velocidade. E ali naquele carro eu comecei a abrir a porta para sair para fora, mas não tinha como sair porque estava em alta velocidade, a gente estava na faixa. E tamanho foi o desespero que eu tava ali com as crianças. Enfim, acabou aquele sonho, aquela revelação. Aí hoje, então pela manhã eu senti novamente esse pavor, esse medo. E eu não sabia onde estava meu esposo, né? E no sonho a gente se escondia embaixo de uma cama, dessas camas, não era essas camas de box, era essas camas como se fossem essas camas de madeira antiga, de ferro. E a gente entrava embaixo esperando só um momento, só ali para saber se a gente ia continuar ali ou se alguém ia chegar, nos atirar em nós. Nisso eu vi um carro que saiu com pessoas, como assim, a gente estava num lugar e saía pessoas aos poucos para tentar escapar, mas era muito difícil. Que quando tentava escapar, eles chegavam novamente, tinha que entrar para dentro. Eu acho que é como se fosse aqueles negócios que tem em Israel, ali onde se refugia, sabe? Só era como se a gente estivesse ali. Aí até não entendi o mistério de Deus, né? Se Deus, ele quis me mostrar um pouco do tamanho do medo, do sofrimento, né? Que esse povo tá passando lá, né? Porque, irmãos, eu me acordei assim, num desespero, meu coração assim, eu suava gelado, meu coração batia muito forte, muito forte. Eu me acordei assim, sabe, ofegante. Aí comentei e compartilhei pro meu esposo. Então eu não entendi, né, o mistério de Deus, se Deus me mostrou, fez que eu sentisse, né, o que Israel tá passando, ou Deus quis me mostrar o que nós também com o tempo iremos passar, irmãos, porque foi algo muito forte. Então eu estava ali naquele lugar. E eu tô gravando esse vídeo porque Deus me mandou fazer isso. Deus me mandou contar. Então eu estava nesse lugar que a gente se escondia. Saía pessoas aos poucos para tentar fugir, mas era muito difícil. E eu nunca conseguia